Outro vídeo com notícias de transferências da noite desse domingo, mas esse daqui não é como o do Nino e o outro que foi feito. Esse daqui é mais, como diria o John Kennedy, papum. Né? Vamos embora, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. A gente vai falar aqui sobre John Kennedy e sobre André, principalmente, que está sendo disputado por times lá de fora. Não esquece não, dá essa moral aqui embaixo, deixando o like e se inscrevendo. É uma matéria do Marcelo Neves, que saiu agora, 1h da manhã. Eu já tinha gravado tudo, tinha fechado live, tinha feito tudo já. E ó, trio inglês briga por André, que deve deixar o Fluminense em 2024. Arias é procurado pelo Zenit, ou seja, a gente vai ter informações de André e de Arias aqui. Liverpool, Arsenal e Fulham enviaram representantes ao Maracanã para acompanhar o volante na final da Libertadores. O tricolor irá propor uma nova renovação para o colombiano. Matéria do Marcelo Neves. Além de Nino, né? A gente já falou no outro vídeo, que saiu mais cedo agora. A tendência é que André também não continue no Fluminense para 2024. Acho que as duas são saídas certas e a do John Arias é uma saída provável. Só acho que esses três saem. Isso porque o volante tricolor tem um acordo para que a venda seja concretizada no final desse ano. Os interessados são o Liverpool, o Arsenal e o Fulham, todos da Inglaterra. Porém, ele disputará o Mundial de Clubes em dezembro. Nessa disputa, os Reds, Liverpool, né, já tiveram uma oferta recusada. Em julho, o clube inglês acenou com uma proposta de 30 milhões de euros. O Marcelo Neves já digitou com um pouquinho mais de sono, né? Que ele botou reais aqui na frente, 30 milhões de euros. Cerca de 157 milhões de reais. Mas o Fluminense não aceitou. Aí continua a matéria, dizendo que não aceitou vendê-lo antes do final da temporada. André também quis permanecer, vai buscar o título da Libertadores. Graças a Deus, fomos recompensados nessa quase que loucura, né? Do André e do Fluminense. Bem, aí continua. A briga dos ingleses por André fez com que o Liverpool, o Arsenal e o Fulham enviassem representantes ao Maracanã para acompanhar a final entre Fluminense e Boca Juniors. O objetivo era observá-lo. A sua boa atuação rendeu elogios. Partidaça, né? Ótima hora para mandarem alguém ver o André mesmo. Na final e o moleque fazendo isso. Devido a isso, o Fluminense acredita que uma nova proposta deve chegar em dezembro, ultrapassando 35 milhões de euros. No entanto, a tendência é aceitar a melhor oferta que chegar oficialmente. Me parece uma... Não é leilão, né? É porque leilão seria o Fluminense ouvir a oferta do Arsenal e falar pro Fulham, ó, o Arsenal fez tanto, e aí, o que você vai fazer? Mas é basicamente, é quase que uma licitação pelo André, né? Cara, de novo aqui, ó, RS, Cifrão, 35 milhões de euros. Então, ó, 35 milhões de euros. Porque a multa do André é quase isso, né? Então, não acho que chega a passar muito disso, não. Mas o André vai sair quase que pela multa, cara. Uma venda bizarra, né? 35 milhões de euros, né? 170, 180 milhões de reais. Vamos ver. Eu acho que não tá fechado ainda, mas o André vai pra Europa, acho que isso é certeza, e acho que ninguém tem surpresa com isso, né? Acho que é isso, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que o André vai pra Europa, né? Acho que é bem isso. E o Arias, na mira da Rússia. Outro que tem atraído o interesse do exterior é o meia John Arias. Tanto que o clube recusou uma oferta do Zenit da Rússia no valor de 12 milhões de euros. Aqui o Marcelo Neves não botou, não. 12 milhões de euros. Cerca de 63 milhões de reais. Pelo colombiano. O clube segue tendo conversas com o Fluminense. A recusa acontece pelo mesmo motivo de André. O Fluminense não quis conversar sobre a venda de nenhum atleta antes do final da temporada por conta da busca pelo título da Libertadores. Após a vitória sobre o Boca, a expectativa é que novas ofertas cheguem até o início do Mundial de Clubes. Tem um detalhe aqui só sobre o Arias. Deixa eu ver aqui se vai falar no final da matéria. No caso de Arias, o Fluminense ainda irá oferecer uma nova proposta de renovação contratual para tentar mantê-lo em 2024. Ele também teria seu salário aumentado. O atual contrato é até o final de 2026. É importante destacar também os percentuais aqui, só sobre o André, né? Primeiro, essa oferta de 35 milhões de euros, né, caso o Fluminense chegue a esse valor, disso o Fluminense bate na conta do Fluminense 90% desse valor. Óbvio, bate na conta em termos, porque no final das contas você vai ter ali imposto, transferência de dinheiro e taxa, mas enfim. Gabriel, por que 90% desse valor? A gente não tem 100% de André? Tem,
Mas o Fluminense tem um acordo de que o representante da venda tem uma exclusividade. O Fluminense, quando renovou com o André, e fez isso com vários outros garotos, para poder convencer, renovar e ficar, e a gente não ficar perdendo de graça, tem 10% que vai para o representante do atleta, que é como se fosse a comissão da venda lá. Só pode fazer a venda por esse empresário aqui. E ele leva 10% do valor. É meio que isso assim. Então, o Fluminense fica com o dinheiro praticamente inteiro, cara. Seriam 32 milhões de euros. Só pra vocês terem noção, assim. Seria só o André. Seria praticamente o valor estipulado pro Fluminense vender em 2 temporadas. Só o André. Quase isso. Daria ali, o Fluminense ficaria com cerca de 160 milhões de reais. E o estipulado normalmente é vender 100 milhões por temporada. E aí você ainda junta com o Nino, que já é uma venda praticamente feita, né? Você já bate a venda de 2 temporadas, 10 temporadas daqui vem só com o André e Nino. Óbvio, vai precisar repor, meu amigo, porque o Fluminense tá com um volante que vai bater na Europa pra ser titular. E um zagueiro que vai bater na Europa nível 2 pra ser titular também. E repor isso não é fácil. O Fluminense tinha achado um bom zagueiro, mas que não tinha nem perto o nível do Nino ainda, que era o Vitor Mendes. Deu ruim. Vai ter que achar, vai ter que repor bem a zaga. No caso do John Arias, esse então nem se fala. O Fluminense tem 50% dele, do John Arias, tá? O Fluminense tem, no total, deixa eu caçar aqui, John Arias, 50%. O Fluminense, na teoria, fica com 40% do valor ali. 45% do valor. Porque ele tem 50% e os outros 50% estão lá com o Patriotas, lá de Boyacá, na Colômbia. No caso do John Arias, o Fluminense está tentando e tal, é isso. No caso do John Arias, ainda tem um outro detalhe que é, além do Fluminense ficar com metade do valor, vamos ver aqui de quanto era a proposta, era de 12 milhões de euros. O Fluminense ficaria com cerca de 5, 6 milhões de euros, algo em torno de 25, 26 milhões de reais. O John Arias tem vontade, tinha no ano passado, não posso afirmar de agora, mas no ano passado tinha vontade de sair. O John Arias, não é nem vontade de sair, é muito forte falar vontade de sair. Eu falei disso na época, tem vídeo disso na época, é que o John Arias, lembra, teve uma entrevista, acho que após a penúltima rodada no Maracanã, acho que São Paulo, Goiás, alguma coisa assim, o John Arias dá uma entrevista e pergunta, e aí, vai ficar pro ano que vem? Ele tinha contrato, e ele fala, vamos ver, vou conversar, não sei o que, todo mundo ficou. Peraí, tá todo mundo renovando, porque o Arias tá falando de sair, não sei o quê. Só que não veio uma proposta muito agradável. E o John Arias vem de um campeonato colombiano, ele não é o cara que juntou tanto dinheiro como outros jogadores. Né? Enfim, tava querendo pra Europa, mas não veio proposta muito interessante, ele não saiu, renovou o contrato. O Fluminense quer renovar o contrato dele para dar um outro aumento salarial para tentar convencer ele a ficar. O caso do John Arias, eu sempre falei isso. 2 coisas que eu falei muito aqui e vou falar para encerrar esse vídeo. O caso do John Arias, ele é um caso de, primeiro, o John Arias vale financeiramente muito menos do que ele vale em campo. O Nino tem um valor ali ainda mesmo tendo uma idade mais avançada, né, por exemplo, em comparação ao André e tal, mas especificamente o John Arias, pelo histórico dele de vir da Colômbia, lá não ter tanto destaque, começou a ter destaque no Fluminense agora, no ano passado, tal, tem 26 anos. O John Arias, ele tem um valor em campo, ele joga muito. O John Arias joga, a gente sabe que ele joga pra valer o que o André vale. Só que ele não vale isso, no mercado ele não vale isso. Então, pro Fluminense não é interessante vender o John Arias. Nunca vai ser interessante vender, porque dificilmente vão pagar o que ele vale em campo. Mas, enfim, se o John Arias quiser sair, também o Fluminense tem que ganhar um bom dinheiro nele. Segunda questão. Gabriel, por que não compraram esses 50% do Patriotas e tal? Porque lá em Boyacá, na Colômbia, tem internet. E eles sabem que o John Arias estava voando no Fluminense. Então, eles não iriam vender esses outros 50% por 2 balas Juquinha. Eles iam querer 2, 3 milhões de dólares. E eu cansei de falar aqui. É difícil chegar uma proposta para o John Arias que ultrapasse ali os 7, 8 milhões de dólares, de euros. Eu estava errado, porque chegou uma de 12. Mas o John Arias precisou ser campeão da Libertadores para isso acontecer, né? Enfim, ou pelo menos estar nesse contexto. Chegou um pouco acima, mas ainda assim, uma proposta de 12 milhões de euros. O Patriotas vai ficar com 6 milhões de euros. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que para fazer sentido o Fluminense ter comprado
comprar os outros 50% do John Arias antes, o Fluminense tinha que pagar pelo menos uns 3 milhões de euros lá nos outros 50%. E você acha que o Patriotas ia vender os 50% por 3 milhões de euros, sendo que eles venderam os primeiros 50% por um pouco menos que isso que em dólar, né? Acho que na época foi ali $700 mil, $800 mil. Eles não iam vender. O cara se destacou muito. O cara é outro jogador. E óbvio que eles sabiam também que tinha essa mira de dinheiro. Então, assim, no caso do John Arias, acho que vai ser vendido. Né? Se for vendido, a gente vai receber um valor abaixo do que é de jogador. E eu volto a relembrar. A galera tá ilusionando muito na questão da grana. A gente vai ter que montar time pro ano que vem. A gente vai ter que ser responsável, que tá um monte de dívida de curto prazo, com premiação de Libertadores, com cota de Mundial, com tudo isso. Mas a gente vai ter que montar um time pro ano que vem e, de novo, não vai poder errar. O Mário foi muito bem nessas últimas 2 temporadas, principalmente, nesse quesito de errar pouco, né? Em 2021 era mais complicado também, acabou errando um pouco mais, mas enfim. Vai ter que errar pouco de novo, porque é assim que o Fluminense vive. O Fluminense não tem grana corrente como outros times têm. Enfim, ano que vem vamos... O Alexander tem que voar ano que vem e mostrar que ele é tão bom quanto era o André. Na zaga, tá complicado. No meio de campo, um desses moleques vai ter que começar a ser preparado e alguém vai ter que dar conta do que o John Arias faz se ele também sair. É isso, tá? Tamo junto, até a próxima. Valeu.